E a sessão do Supremo desta quarta-feira começa mais cedo, às 9 horas da manhã. Entre os processos em pauta está uma ação direta de inconstitucionalidade que discute a necessidade da manifestação do Congresso Nacional sobre decisões do Supremo Tribunal Federal que determinam o afastamento do mandato de parlamentares, a exemplo do que ocorreu com o senador Aécio Neves. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui para falar sobre esse assunto conosco. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Explica para a gente o que é que pretende essa ação. A ação direta de inconstitucionalidade foi apresentada por 3 legendas. O que eles pretendem, na verdade, é que um determinado dispositivo do Código de Processo Penal tenha uma interpretação conforme a Constituição Federal. E por qual razão? Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu, como você mesmo mencionou, a questão do afastamento de um parlamentar. O primeiro caso que o Supremo acabou tendo que enfrentar essa questão foi na hipótese do afastamento do Eduardo Cunha, então deputado na época, e aí houve uma deliberação do plenário confirmando o afastamento que havia sido determinado pelo relator das funções parlamentares. Então, a grande discussão aqui é exatamente saber se esse dispositivo do Código de Processo Penal ele deve ser interpretado conforme, de maneira a gerar o entendimento no sentido de que o Congresso Nacional tenha que se manifestar toda vez que o Supremo Tribunal Federal determine o afastamento provisório de parlamentar, ou seja, aplica uma medida cautelar que é diversa da prisão, mas que interfira na função do parlamentar. O que se pretende com a ação é que o Supremo, na verdade, entenda que em todos esses casos haverá necessidade do Congresso Nacional se manifestar num prazo de 24 horas para então deliberar sobre essa decisão do Supremo. Ou seja, a última palavra sobre a determinação das medidas cautelares ficaria com o Congresso Nacional. Qual a finalidade das medidas cautelares? As medidas cautelares, elas estão previstas no Código de Processo Penal, como eu mencionei, artigo 319, são medidas diversas da prisão. Então, ao invés de se determinar uma prisão preventiva, aplica-se uma medida que serve para assegurar a ação penal e, a exemplo, eu tenho monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno, a própria fiança, então, o afastamento do exercício de funções públicas, são alguns exemplos de medidas cautelares que estão previstas no Código de Processo Penal e que podem ser determinadas como uma forma de assegurar a aplicação da lei penal por meio da ação penal que se instaura. A grande questão é que, em algumas situações, a Constituição Federal estabelece que o Congresso Nacional ele deve se manifestar. A exemplo da prisão em flagrante por crime inafiançável, em que, num prazo de 24 horas, essa prisão deve ser comunicada ao Congresso Nacional para que, então, se manifeste e delibere acerca da prisão. O que se pretende? Que esse mesmo entendimento seja aplicado nas hipóteses dessas medidas cautelares. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela explicação por hoje. E eu que agradeço. Até amanhã. Até.